há quantos anos eu venho? Glória a Deus. Amém. Nesse lar, Senhor, nessa igreja, porque aqui a igreja do Senhor, ele tem dois, eu tenho o seu nome, quer dizer, o Senhor está presente, o Senhor é Deus do Pai. Amém, Jesus. Porque todos os dias nós precisamos do Senhor, então nós estamos aqui nesse propósito, Senhor. Tudo vem ser diferente, vem ser mudado para melhor. Tudo aqui, Senhor, vai ser cheio de irmãos aqui, para congregar aqui. A irmã Jussara vai ser curada, ela vai trazer à frente desse ministério aqui para nós. Vai ser uma igreja viva, a sua presença, Pai. O Senhor vem derramar as bênçãos na vida dessa família, todos nós, todos os irmãos, se reúnem cada dia mais aqui nessa casa, nessa igreja, para nós glorificar o nome do Senhor, nós ser levado para a glória do Senhor. O Senhor Amém, nos conduz Senhor. no caminho certo, no caminho que o Senhor nos propõe para nós seguir, para nós uma visão plena, uma luz divina,
nós andar na sua luz, não sair para a escuridão, que nós seja felizes e abençoa aqueles também, Senhor, que estão nas trevas, que hoje o mundo está perdido. Amém. Mas quem está com o Senhor não está perdido. Nós temos que sair à procura daqueles perdidos e trazer para a nossa casa, que é a casa do Senhor. No Senhor, eu te peço e agradeço, Senhor Jesus. Um Deus semana de paz, abençoe a irmã Jussara, que ela é a serva do Senhor, Pai. O Senhor faz ali a sua vontade, porque tudo é do Senhor. O Senhor sabe da vida dela, sabe da situação que ela está passando, mas está nas mãos do Senhor. O Senhor sabe de tudo, o Senhor é nosso Pai. O Senhor nunca nos desamparou, mas tudo é do Senhor. Então eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Salva-me. É isso aí. Melhor aqui. É o lugar do mundo aí. Aí. Ai, agora é.
né? Ele podia estar aqui hoje pregando a verdade dele. Então não tinha como, né? Mas como que ele é amoroso com nós, tem um amor grande por nós, deixou o livro para nós seguir, né? A Escritura Sagrada que ele deixou abençoado para nós seguir. Então, eu vou dizer aqui, então só os profetas, você vê, isso é inspirado por ele, né? Isso é um alerta que ele está dando para nós, que agora o tempo está chegando, está aí no mundo, nós, como se diz, se nós não tiver cuidado, nós somos levados para outro caminho, que não é o caminho de Deus, né? Que é o caminho dos homens, dos falsos profetas. Os falsos profetas. Amados, não creias em tudo em espírito, mas prova-se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está vendo? Então, isso para nós, estamos nos alertando. Buscar em oração, em verdade, e saber preservar e ter aquela confiança. Quem é profeta fiel, quem é profeta do homem, né? Os profetas misturam com os outros. Se nós não tiver cuidado, nós que somos firmes na palavra, se nós não tiver cuidado, chega um profeta, um falso profeta, fala uma coisa para nós, se nós não estiver na palavra, não buscar, não tiver acordo com a palavra, nós se ilude com ele, né? Então, deixe-se levar. Aí fica firme na fé, né? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. E todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está vendo? Que confessa que o Espírito Santo veio de Deus. Jesus Cristo veio no Espírito Santo, é de Deus, né? Que Deus todo... Como que é? Nisto conhecereis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Né? Aqueles que confessam que Jesus veio em carne é de Deus. Aqueles que não confessam que não é de carne, é os falsos profetas. Vamos adiante. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo, né? Já está no mundo. Nós temos que ter cuidado. Isso aí, nós, como se diz, nós temos que cuidar, já está no mundo. Então, quer dizer, nós temos que abrir nossos olhos. Esse dia vai vir. Né? Nós podemos perseverar na fé, nós cristãos, seguem na fé. Porque vai vir coisa pesada da frente. Vai vir mesmo. Nós temos que preservar e olhar as escrituras. Porque chega perto de você um nosso profeta, depende da situação que eu tiver, se eu faço esse homem de Deus, é o engano. Eles vão vir em anjos de luz, né? Enganar os próprios escolhidos. Então nós temos que ter cuidado. Tem que estudar a Bíblia para não ser enganado. Sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Está vendo? O maior Espírito é o que está em nós, não o que está no mundo. E o que está no mundo está perdido. Quem está em nós é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus. Né? Então nós temos que ter essa convicção, saber examinar as escrituras, né? Saber, ó, chega essa hora, chega um falso profeta, dentro das igrejas, tá. Né? Você pode ver hoje, irmão, a gente não é falando por orgulho, não. É falando assim, que as igrejas lá fora tá assim, tá tal, tá não, mas o povo não está cego. O ser humano está cego da palavra. Não está examinando a escritura, porque tantos falsos profetas no mundo. Quantas pessoas falam que cura, que faz isso, faz aquilo, profetiza isso, que luta? É de Deus? O inimigo no final dos tempos está aí, provado. E vai fazer milagre também, para provar que ele é Cristo. Mas é o anticristo, está aí, o anticristo já está no mundo. Né? Então isso aí é a nossa, como se diz, isso é a nossa firmeza, é a palavra. Porque se nós estiver fora da palavra, qualquer um é levado, é tomado. Porque hoje em dia está assim, o mundo hoje está assim. O povo quer ver sucesso. Quer ver sucesso, é coisa assim, igreja cheia, mas pregação não tem. Não tem palavra, não tem espírito, não tem... Ali não tem a essência do Espírito Santo de Deus ali. Eles querem pregar para levar o povo à perdição, ganhar dinheiro.
Ele não está nem aí se você está assim, está assado, a gente está assim, está assado, tem que está. Ele está preocupado com isso. Nem aí com o outro lado. Do mundo são por isso falando. O mundo é o mundo, o mundo e ouve nós. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Está vendo? Nisto conhecemos nos e o Espírito da verdade. É o Espírito do erro. Está vendo? E a gente tem que perseverar nisso aí, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Aquele que é de Deus, ouve nós. Aquele que não é de Deus, nos ouve. Né? Nisto conhecemos nos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, nós temos que ter essa conexão e saber. Porque hoje tem muita gente nas igrejas que está sendo levado porque não estuda. A gente pode ver que muitas igrejas está sendo levado, né, para o caminho assim. Está indo para a igreja, assim, eu estou falando assim, não é só uma igreja não, é o mundo todo, em geral, está levando para o mundo da perdição. Né? Eles não estão levando assim aquela palavra firme, eles não lêem a palavra, eles não ensinam a palavra. Então, faz qualquer do chego. Ali qualquer palavrinha que eles falaram ali, eles estão levados. Né? Porque busca nas escrituras, examina para ver se não está a verdade. Então nós temos que ter essa convicção que nós temos que estar a verdade. A nossa verdade, que eu meditei hoje para nós, é a palavra. Né? Porque se nós ficar só a conversa do pastor, a conversa do pregador, nós deixamos levar. Os pastores das adventistas têm essa vantagem. Eles todos falam, gente, não crê em mim não. Olha aí. Se eu estou falando aqui, está debatendo com a Bíblia, a palavra, está certo. Se você estiver falando que coisa que está fora da palavra, você pode reclamar. Nas igrejas dele lá, nas igrejas, você vê os pastores pregando, a gente vê o que é a diferença. Nas outras igrejas, por exemplo, vou falar da Sul, que você vai não. Na Assembleia eles não mandam fazer isso. Eles fazem a pregação, falam uma coisa lá, e não mandam olhar na Bíblia. Olha isso está certo, olha isso está batendo, eles não fazem isso. Quer dizer, ele, onde que vai enganando as pessoas. Eu, por exemplo, por que eu estou aqui hoje? O Espírito Santo me trouxe aqui para trazer uma mensagem. Traz nós. Porque nós estamos com a verdade, nós estamos ungidos de Deus, ungidos do Espírito Santo. Porque trazer a palavra na frente, falar a verdade, não é fácil não. O inimigo, ele fica afronto quando você pega a Bíblia, leva a Bíblia, para levar a verdade. Ele quer que leve o erro. Porque o erro está com eles. Então aqui é o perigo. Né? Agora eu vou falar de amor de Deus aqui. Ó. Deus é amor. Devemos amar uns a Deus e os nossos irmãos. Né? Deus é amor. Né? Deus falou dos nossos profetas. Vai falar como nós temos que amar os nossos próximos. Né? Amados, amemos nós uns aos outros, porque o amor é de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Tá vendo? Que ama o próximo, que ama todos que tem em volta, é de Deus, conhece a Deus. Aquele que não tem amor ao próximo, não tem amor em Deus. Né? Por exemplo, como é que eu vou amar a Deus se eu não vejo? Né, por exemplo, nós não falando. Se Deus não vê, ele vai amar isso sem ver. Isso é que é difícil, né? O próximo, que nós vê toda hora, está junto, mas não ama. E Deus, que ele não vê. Aí, é verdade. Isso aí que vem a consequência pesada, né, gente? A gente tem que meditar e ver. Porque como é difícil, né? De ter esse amor profundo. Mas tem que ter a perseverança na fé. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque é de Deus. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Tá vendo? E o Deus do mundo para nós viver por ele.
Amar a Deus e todas as coisas, né? O próximo, igual a si mesmo, né? Porque nós, se nós amar só nós mesmos, não amar a Deus, o que adianta? Né? Tem que amar a Deus, né? Em primeiro lugar, né? Então, assim, é uma coisa assim, difícil, a gente vai ter que pegar a fé em Deus e ir à frente, né? E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus, hein, eu já disse aqui, né? Para que por Ele vivamos. Isto está com amor, não é que nos tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho para expiação pelos nossos pecados. Tá vendo? Isso foi enviado para morrer por nós, nosso pecado. O amor de Deus é muito grande sobre nós. Então a gente tem aquela convicção no nosso meio, nossas vidas, que nós não estamos só. Né? Pode passar por qualquer dificuldade nas nossas vidas, mas tem um Deus que cuida de nós. Né? Eu estava vendo a pregação de um pastor de São Brito falando: buscar a Deus todo dia, toda hora, porque amanhã a gente não sabe se está vivo. E falando hoje na pregação lá, nós temos que estar em espírito em verdade, porque se nós não tivermos espírito em verdade, sabe que amanhã? Nós sabemos hoje, então buscar Deus a hoje, amanhã é outro dia. Se amanhã se eu não existir, por exemplo, então isso é verdade. Então eu estava ouvindo, falando meu irmão filho, meu filho Lucas, você presta atenção nessa palavra aí, tá vendo? Ele não está da igreja mais não, ele sai da igreja, é da Assembleia. Nós trabalhamos lá, fazendo um serviço lá, e ele estava perto de mim, quase tranquilo. Eu estava com o celular ligado, né? Lá no YouTube, no programa dele, falando com ele, tá vendo? Mensagem. Buscar Deus hoje, todo dia. Porque amanhã a gente não sabe onde existe. Porque se nós está com Deus hoje, nós vamos ser mortos amanhã, nós morreu salvo. Deus diz que voltar, nós estamos ali, nós somos com ele, vai agora. Então se não buscou ele, não aceitou ele nessa hora, mal perdido, né? Tem que aceitar logo, né? Se arrepender logo. Nisto está o amor, não é que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou o seu Filho para a expiação do nosso pecado. Amados, se Deus assim nos amou, também nos devemos amar uns aos outros. Está vendo? E como Ele nos amou, nós também temos que amar os outros. Né? E Ele nos amou. Se nós não amamos os próximos, nosso amor não está nele. E também o amor dele não está em nós. Porque se nós não tivermos o amor de Deus e ter o amor pelo outro, não tem amor não. Né? Não tem não. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Né? Não é que é bonito? A gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar e saber que Deus está com nós. Tá vendo? E ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então vai ser muito bom para a gente fortalecer nossa fé, gente, buscar a fé cada dia. Passa as lutas, passa as dificuldades, a gente passa, nós só passando aí, vai lá em Manjussara, mas persevera na fé. Porque não adianta ter fé só quando nós estamos com saúde, só no bem, só prosperando. Então nós temos que buscar nossa fé diária, isso é o que você fala. É fiel. Isso é fiel até a morte, com a dor, né? Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, né? Ele está em nós e nós nele. Ele nos deu o Espírito para nós, né? Vivemos, testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, né? Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Olha, né? Isso aí eu fiquei semana inteirinha buscando esse texto aqui, sabe? Assim, gente, tem muitos aqui que eu ia trazer, mas esse aqui, Deus, hoje, Deus, eu lendo lá em casa hoje, Deus não mostrou esse aqui. Porque me chamou muita atenção.
que o mundo está hoje. Sabe? Essa mentirinha, eu escolhi 3 textos aqui. Esse aqui que me chamou a atenção. O escritor tocou para me falar aqui hoje. Trazer para os irmãos. Né? Amém. Amém. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nos conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus e o amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque o qual ele e somos nós. Também neste mundo, no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Né? Nos amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Ele nos amou primeiro, então ele tem que amar ele. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o seu irmão, é mentiroso. Né? Se eu falar assim, eu amo a Deus, mas eu aborreço um amigo meu filho, minha esposa, qualquer pessoa que está ao meu redor. Eu sou mentiroso, como é que eu vou amar a Deus e aborreço o outro? Né, irmão? É. Um irmão, a pessoa pode me humilhar, eu posso, o outro pode me ofender, eu tenho que humilhar. Eu não posso, eu sou porque quem não é cristão é fácil de humilhar os outros. Quando nós que é cristão, nós temos que conversar, não, opa, Deus está na frente. Eu não posso fazer isso, porque eu sou cristão, ele não é. Então eu tenho que saber amar ele e conhecer em mim o Espírito de Deus. Aí o Espírito da verdade, né? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Esse é o texto final. Então, irmão, eu vou estar falando aqui, está falando para eles aqui, de coloco no envio, faço profeta. Eu vi um vídeo falando, o pastor adventista pesquisou, descobriu, sabe, uma empresa que enche a igreja. Ele explicando o vídeo, sabe, que gravou, ele falou, a mulher passando o vídeo, e o pastor explicando. Ele pesquisou nessa empresa que cresce igreja, não tem Espírito Santo, não tem Deus, não tem Jesus, não tem nada. É só o templo lá e os pilares. Ele pesquisou, sabe, foi lá no site deles lá, pesquisou, não tem nada disso. As igrejas crescem como? Como que a igreja vai crescer? Se não tem Deus, não tem Espírito Santo, não tem Jesus. Isso não é igreja, não, hein? Igual aqui, os falsos profetas. É os falsos profetas mesmo. Para nós, né? Quer dizer, cadê o amor, o próximo? Cadê o amor próximo que eles têm? Não tem. Porque Deus está na igreja, né? Pois o Espírito Santo de Deus. Né? Esse aí ele descobriu que lá tem assim, crescimento de igreja assim. É fama, dinheiro e marketing. Luxúria, cultuar. Não tem Deus não tem Espírito Santo, não tem Deus, não tem nada. Sabe o que é? Ele descobriu. A moça que estava no governo até falou assim, eu fiquei preocupado com esse vídeo, porque isso me mexeu muito comigo, porque como que a igreja vai crescer? Cresce. Aí cresce, porque, né, porque o anticristo está no mundo, né? O falso profeta está aí. Então, quer dizer, através deles, quem não vigia, vai nessa. Quem não olha a palavra, não examina as escrituras, porque Deus deixa os que examinem lá as escrituras, porque nessa está a verdade. Então nós temos que fazer isso. Nós adventistas temos essa vantagem, graças a Deus, porque é a igreja que ela busca isso aqui, ó, né? E essa aí eu falo porque eu fiquei um ano, irmão. Fiquei um ano aqui nessa igreja, para mim estar dentro dela. Amém. Sabe? Fiquei um ano fazendo, vou ver se essa igreja é verdadeira, essa igreja de Deus, essa igreja que Deus quer que vocês não servam dessa igreja. Porque eu não quero ir assim, no vulto, no engano. Aí fui orando a Deus, pedindo a Deus, tudo eu fui pedindo a Deus, Deus foi me mostrando, assim, as doutrinas da igreja, a palavra, fui examinando, um ano. Foi
Fez um ano e pouco. Deu certinho, eu estava pedindo a Deus. Deus enviou um irmão da igreja lá em Não Serrano. Topou comigo, um ancião. Topou comigo, aí começou. Aí eu marquei encontro com ele. Eu expliquei onde é que estava, né? Eu tinha um ano que estava seguindo a igreja. Eu tinha um ano que estava na igreja, seguindo direitinho. Eu já não estava bem café mais, já tomei conta de pouco. Guardando sábado, está guardando sábado. Eu falei assim, ô irmão, você já é adventista já. Você que não está indo na igreja. Aí ele ficou alegre mais comigo, aí bateu para ali, marcou um encontro, daí subiu para mim. Lá na casa que eu fico lá, né? Na casa dos cunhados lá, né? Marquei, com 3 estudos bíblicos que eu tinha dado, comecei com o pastor. Direitinho como é que foi na situação, como é que estava, como é que eu conhecia há muito tempo, conhecia a igreja. Só que eu não tinha ido na igreja, a primeira vez que eu tinha ido lá, né? Eu cheguei lá e expliquei o pastor. Disse, não, você é para batizar, você já é adventista. Você que não estava na igreja, mas está esperando a resposta de Deus. Agora Deus deu a resposta, não estava aqui dentro, agora você já pode batizar. Aí foi dia 3 de julho, fazendo 2 anos agora. Foi a data que eu batizei, né, no registro lá. Fazendo 2 anos que eu batizei. Pastor Rubens, que era o pastor lá. Você conhece ele? Ele era de Pontos Baixos, ele tem de Pontos Baixos. Mas ele batizou. Foi uma bênção. Mas, finalizando aqui, irmão, vou os outros versículos também. 3 versículos aqui, para finalizar aqui. Amém. Se quiser acompanhar aí, vamos acompanhar. Salmos 125, Salmos 121, 1 e 2. Não trouxe a Bíblia, não? Eu não trouxe, não. Trouxe, não? Pois é, eu vou ler aqui para nós então. Tá bom. Vou ler o 121 primeiro e depois vou ler o outro. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga a Israel. Né? Se não é Ele que tem ao nosso lado, quem é? Diga a Israel, né? Quem é Ele? Quem é nós sem Ele, né? Glória a Deus. Os céus e a terra, né? Toda dificuldade, toda aflição, aperto, angústia, tudo, socorra a Deus. Leva os olhos aos montes, onde me deu socorro, é de Deus. Então eu tenho que perseverar nesse versículo, né? Releva os olhos para os montes, onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, o céu e a terra, né? Agora aqui, de 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Né? Nós temos que ser igualzinho ao monte Sião. Todas as nossas dificuldades, nossos problemas, pedir socorro, leva os olhos para os montes, onde deu o socorro. Né? O meu socorro vem do Senhor. Então, irmão, temos que ver na fé, que nós temos um Deus. Para nós dar nas aflições, está com nós, nos socorre. Né? E aqui também, ó, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então nós é assim, a Senhora, a Jussara, nós todo mundo. Amém. Tem que ser assim. Quando ela está ali, aí ela está ouvindo a palavra, Deus está lá. Então nós temos que confiar. Né? Então a gente tem que perseverar na fé, que Deus ilumina cada um de nós, Deus abençoa a casa, a Senhora, a família. Amém. A irmã Jussara está ali, que Deus, como se diz, está no caminho dela. Ela é uma serva de Deus, Deus pequeno. Então, Deus está no propósito. Só Deus pequeno, só entregar para Deus, não foi? Então, Deus está com ela. Deus guiou até hoje. Daqui para frente também está. Deus não larga a gente para as metades. Deus não larga a gente dos caminhos. Não larga, não. Ele criou nós, porque o amor que ele tem por nós, sempre serve na cruz, né? Deus seu filho para morrer por nós. Então, ele nos ama poderosamente. O que paz é a permissão dele. Mas que tem fé na palavra, que verbo da palavra. Então, a gente tem essa convicção. Tudo é por ele. Deixou escrito, no mundo tem aflições, mas teve bom ânimo. Então, esse é o nosso propósito na terra, que deixou para nós. Que não deixou e dar nós riqueza, dar nós fortuna e milhões, não. Porque nós teríamos aflições, mas teve bom ânimo. Então, cada um passou uma aflição. Eu passei por aflição, eu estava passando,
Aí Deus vai passar ela vai vencer e vai estar aqui, ó. Em nome de Jesus, eu tenho fé. Amém. Amém. Pode passar uns 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas ela vai estar aqui de volta. Porque ela é nova, uma pessoa, uma serva nova. Essa é uma prova que Deus está mostrando para ela. Persevera na fé, que eu estou contigo. Eu estando contigo, você não teme. Sozinha, Glória a Deus. nem que eu passe pelo vale da sombra da morte, mas não temerei, porque o seu eu lá falo, Salmo 23. Então, quer dizer, a gente tem essa fé, essa perseverança, porque Deus, se Ele criou nós estamos com Ele, nós temos que ler até o fim. É. Se nós passar dessa vida para outra, nós vamos para a vida eterna. Não vai ter condenação. Né? Irmão, Deus abençoe vocês, todo mundo. Que essa palavra aqui seja de Amém. bênção para todos nós que estamos aqui essa noite. Então Deus abençoe todos nós. Agora nós vamos cantar um hino para nós. Obrigado, Sona Vida. Nada. Eu estou pronto aí. Agora assinar essa semana. Depois você manda um áudio lá para nós, se vai ter alguma coisa aqui, sábado, domingo, aí eu venho. E se eu não vou aí, se não vier não, coisa não tiver, Dia de sábado. aí eu fico lá serrando. Vai ter os cultos lá, que Deus abençoe aqui. Tranquilo, estou de volta. Qual hino o senhor pode escolher um aqui que o senhor Agora quiser? eu escolho o senhor lugar Eu vou escolher esse aqui, o melhor lugar do mundo. Vamos cantar o hino. Esse também é bonito. Esse é bonito. É bonito. Nós vamos cantar o hino para nós canto direto sua meditação.